Qualquer um de nós que leu os livros de O Senhor dos Anéis ou assistimos apenas aos filmes, sabemos que o maior desafio para alcançarem o objetivo de destruir um anel era como a sociedade entraria em Mordor. Mesmo depois do rompimento, a jornada continuou com Frodo e Sam, e eles tiveram muitas dificuldades para conseguirem entrar nas terras de Sauron, principalmente porque, com um certo guia chamado Gollum, os perigos se tornariam ainda maiores, já que ele não era nem um pouco confiável. Mas, inicialmente, por que a sociedade não pensou em dar a volta pelo norte de Mordor para entrarem na Terra da Sombra vindos do leste, pelas terras de Rhûn? Não seria menos perigoso? Será que esse caminho era viável? Será que esse caminho era tão absurdamente guardado como as entradas no oeste? Essas perguntas levantam questões interessantes sobre geografia, estratégia e o poder de Sauron, e neste vídeo vamos explorar as dificuldades da jornada e as razões por trás dessa escolha. Prepare-se porque os detalhes revelam o quanto Tolkien pensou em cada aspecto da Terra-média. Se o assunto te interessa, fique comigo até o final desse vídeo. Desde o momento em que a Sociedade do Anel partiu de Valfenda, eles enfrentaram desafios que testaram sua resistência física, psicológica e emocional. Um dos primeiros grandes obstáculos foi a tentativa de atravessar a montanha de Caradhras, conhecida por seus picos traiçoeiros e condições climáticas severas. Durante essa travessia, uma nevasca mágica, possivelmente influenciada por Saruman ou pelo próprio poder maligno do local, quase custou a vida dos membros da sociedade. A montanha parecia viva, resistindo à passagem deles com ventos gélidos e avalanches. Com isso, a sociedade foi forçada a abandonar a rota e procurar um caminho mais sombrio e perigoso, as Minas de Moria. Ao entrar em Moria, o grupo se deparou com um outro tipo de desafio, a escuridão opressora e o peso de uma história de tragédia e destruição da própria cidade. As minas, outrora lar dos anões de Khazad-dûm, haviam sido dominadas pelos orcs e pelo terrível Balrog, uma criatura de fogo e sombra. A tensão aumentou quando a sociedade foi cercada por um exército de orcs no túmulo de Balin, o que resultou na queda de Gandalf durante o confronto com o Balrog na ponte de Khazad-dûm. Essa perda abalou profundamente os membros da sociedade. Atravessar Moria não apenas testou a coragem, mas também revelou as consequências de desafiar os lugares esquecidos pela luz. A vigilância constante forçou o grupo a tomar rotas mais longas e perigosas para evitar serem detectados. O próprio Frodo, carregando o peso do Um Anel, sentia a pressão de percorrer grandes distâncias enquanto lutava contra a tentação do objeto. Longos dias de caminhada, poucos suprimentos e o clima impiedoso tornaram a missão ainda mais exaustiva. Cada etapa era um lembrete de que o sucesso não dependia apenas de força ou habilidade, mas também de resiliência e união entre os membros, até que, inevitavelmente, a sociedade foi desfeita após os eventos em Parth Galen. Após a dissolução da sociedade, a jornada de Frodo e Sam em direção a Mordor se tornou ainda mais desafiadora. O primeiro obstáculo significativo foi o labirinto natural das Emyn Muil, uma cadeia de colinas no lado leste do rio Anduin, perto das Argonath e perto também da Dagorlad, os Pântanos Mortos. Emyn Muil possuía colinas rochosas e desorientadoras. A paisagem irregular e traiçoeira confundiu os hobbits, atrasando seu progresso e exaurindo suas forças. Eles estavam perdidos até serem guiados por Gollum, cuja ambivalente lealdade se provaria tanto uma bênção quanto um risco. Emyn Muil simbolizava o isolamento e a vulnerabilidade de Frodo e Sam, contrastando com o apoio coletivo que possuíam enquanto a sociedade ainda estava unida. O próximo passo da jornada, a travessia dos Pântanos Mortos, foi um teste psicológico e físico para os hobbits. O terreno era traiçoeiro, com poças de água estagnada e gás venenoso.
Visões macabras de cadáveres submersos, restos de uma antiga batalha entre as forças de Sauron e a Última Aliança, afetaram Frodo profundamente. Os pântanos também eram vigiados pelos Nazgûl montados em criaturas aladas, aumentando a tensão e o medo constante de serem descobertos, um lembrete da presença de Sauron. Ao chegarem aos arredores de Minas Morgul, a situação se tornou ainda mais sombria. A cidade, tomada pelos Nazgûl, emanava uma luz verde doentia e uma aura de puro terror. Frodo foi atraído pelo poder do Anel, quase sucumbindo ao chamado maligno, enquanto Sam o puxava de volta à realidade. Passar tão perto de um epicentro do poder de Sauron era inevitável, dado o caminho escolhido, mas isso os colocou diretamente sob o olhar do inimigo. A tensão foi amplificada pela necessidade de manterem silêncio e se moverem rapidamente para evitarem os patrulheiros de Sauron. A escalada de Cirith foi o ápice dos desafios enfrentados pelos dois hobbits. Eles tiveram que atravessar túneis escuros e perigosos, onde foram emboscados por Laracna, a aranha gigante. Frodo foi capturado e levado pelos orques que guardavam a torre de Cirith, deixando Sam sozinho para resgatá-lo. Este momento destacou a vulnerabilidade física de Frodo, que carregava o fardo do Anel, e a determinação inabalável de Sam, cuja lealdade era essencial para o sucesso da missão. A passagem por Cirith demonstrou que cada passo em direção a Mordor exigia sacrifícios extremos e constante improvisação. Após vencerem essas dificuldades, a travessia dos dois até a Montanha da Perdição é um capítulo à parte. Mas esse não é o foco do vídeo. O que queremos saber é como seria se a sociedade, ou mesmo apenas Frodo e Sam, dessem a volta e entrassem pelo leste de Mordor. Como você pode ver no mapa oficial da Terra-média, Mordor é cercada por duas cadeias de montanhas, as Efelduoth, que circundam o sul e o oeste de Mordor, e as Ered Lithoi, que circundam o norte. Porém, no leste, Mordor é um descampado aberto. Não há montanhas bloqueando a passagem por ali. Essas terras ao leste de Mordor são as terras de Irûn, mais ao norte, e Khand, mais ao sudeste, além, é claro, de Harad, mais ao sul. Pouco se sabe sobre essas terras e o tamanho delas também é desconhecido. O extremo leste da Terra-média também era conhecido como as Terras Vazias. Bem, o primeiro ponto que precisamos considerar do porquê da entrada pelo leste não ter sido considerada pela sociedade é o fato que a região a leste de Mordor estava completamente sob a influência de Sauron. Os Sterlings, ou orientais, povos que habitavam essa região, eram leais a ele desde os dias de Morgoth. Muitos destes grupos foram escravizados ou seduzidos pelo poder do Senhor do Escuro. Isso significava que a sociedade, ao tentar passar por ali, teria encontrado resistência significativa, enfrentando exércitos leais a Sauron, o que tornaria a missão suicida desde o início. Além disso, Tolkien descreve as terras de Irûn como vastas, inóspitas e perigosas, adicionando um desafio logístico quase insuperável. Outro fator crucial é a geografia e a logística. Apesar de não haver montanhas ali, Mordor não tinha uma entrada natural pelo leste que facilitasse a passagem. No leste, havia regiões relativamente abertas em direção a Nurn, mas mesmo ali, a presença de patrulhas de Sauron seria um grande obstáculo. Além disso, a travessia de toda a extensão de Irûn adicionaria meses de viagem ao percurso da sociedade, uma janela de tempo que eles não podiam arriscar, considerando que Sauron estava prestes a retomar sua força total. Há ainda também o fato de que as terras de Lithlad, já dentro de Mordor, eram cheias de fazendas de escravos que trabalhavam para suprir os exércitos de Mordor, ou seja, mais um obstáculo. Por fim, Gandalf e Aragorn sabiam que, embora o oeste de Mordor também fosse perigosamente vigiado, era a única abordagem possível. Passar por locais como o Portão Negro ou Cirith já era arriscado, mas essas rotas eram as únicas onde a sociedade poderia usar a surpresa e evitar grandes contingentes inimigos.
Adicionar a travessia de Hun ao plano poderia dar mais tempo para que Sauron percebesse os movimentos da sociedade, além de comprometer os já limitados recursos e resistência do grupo. A decisão de não explorar as terras ao leste não foi por falta de coragem ou imaginação, mas uma escolha estratégica fundamentada. A geopolítica da Terra-média, a geografia desafiadora e o tempo limitado tornaram impossível considerar o leste como uma rota viável. Essa é mais uma prova de como Tolkien construiu seu mundo com profundidade e lógica impecáveis. Agora, comparando a rota feita por Frodo e Sam com uma possível entrada pelo leste, a vantagem do caminho escolhido foi o uso de aliados relutantes como Gollum e a capacidade de permanecer sob o radar do inimigo, embora a proximidade com locais como Minas Morgul tornasse a missão mais arriscada psicologicamente. Ambos os caminhos reforçam que, na Terra-média, não havia rotas fáceis para se infiltrar na fortaleza de Sauron. Considerando esses pontos, o caminho que os hobbits fizeram foi o mais eficaz de qualquer maneira. Afinal, o Anel foi destruído no momento certo, de forma que Aragorn, Gandalf e os demais conseguiram escapar da morte diante do Portão Negro. Imagine os aliados se dirigirem ao Portão Negro para chamarem a atenção de Sauron, enquanto Frodo e Sam ainda estivessem rumando para o leste para só depois entrar em Mordor. A destruição deles seria certa. Por hoje é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, deixe seu like e me diga nos comentários se você já tinha cogitado essa possibilidade da entrada pelo leste. Te convido a se inscrever no canal e em breve vamos chegar aos 100 mil inscritos. A você que já é inscrito e tem assistido todos os vídeos, te agradeço por acompanhar o conteúdo do Cinejan e me ajudar nessa jornada. A gente se vê na próxima, um grande abraço e valeu!